Hoje, na ordem do dia, vamos comentar sobre quem foi o primeiro maçom especulativo, ou seja, aquele cidadão que ingressou na ordem maçônica, mas não era um trabalhador direto na arte da construção, punha a mão na massa ali nos canteiros, era um pedreiro, algo do tipo. Meus amigos, em nossa primeira viagem ou primeira instrução, vamos considerar aquela perspectiva da maçonaria focada ali na Grã-Bretanha, na grande ilha que foi, para muitos, o berço da moderna maçonaria. Sabemos que, bem antes de 1717, 24 de junho, quando floresceu a moderna maçonaria ali em Londres, com o surgimento da grande loja maçônica de Londres, pela fusão de 4 lojas celulares, Taças e Uvas, Ganso e Grelha, Macieira e Coroa, já havia algumas oficinas operando naquela poderosa ilha. Notadamente no século XVI, final ali dos anos 1500, na Escócia, por exemplo, já existiam grupos que trabalhavam mais ou menos nessa linha de uma orientação um pouco mística, um pouco esotérica, junto às guildas de construtores. As chamadas lojas maçônicas escocesas estavam muito bem organizadas desde 1598 e 1599, quando os emblemáticos e muito respeitados Estatutos de Shaw foram estabelecidos, e dessa forma todos os registros das atividades das oficinas, notadamente as sessões de iniciação, passaram a ser devidamente registradas e arquivadas. E de acordo com muitos estudiosos, existe o registro da iniciação de um cidadão chamado John Boswell, Lord de Auchinleck, que teria sido admitido na ordem no dia 8 de junho de 1600, na loja da Capela de Santa Maria, em Edimburgo, hoje conhecido como a loja número 1 da Escócia. Em seguida, existe o registro de William Wilson, que foi iniciado em 1622. Existe, porém, uma segunda hipótese britânica. De acordo com o autor muito renomado Robert Cooper, justamente da Grande Loja da Escócia, o primeiro maçom não teria sido nenhum desses cidadãos, e sim Lord Alexander, seu irmão Anthony e um outro senhor, também chamado Alexander de Thornton, que teriam sido iniciados no dia 3 de julho de 1634 na loja de Edimburgo. E nesse momento, meu nobre pedreiro livre ou teórico cientista da maçonaria, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhe também esse conteúdo no futuro e já dê um like no vídeo, senão depois você esquece. Muito obrigado! Em nossa segunda viagem ou instrução, vamos agora um pouco mais fundo nesse mistério. Vamos falar agora do que ocorreu na Germânia, na Alemanha, em relação a essas entidades, corporações de ofício, guildas de pedreiros e a origem da maçonaria. De acordo com um artigo publicado no periódico muito renomado Freemasonry.com virtual, inclusive eu já publiquei um artigo nesse espaço sobre Stonehenge. Desde 1149 existiam algo como corporações de ofício, guildas ou mesmo entidades voltadas à construção de grandes obras na Alemanha. Eram considerados uma espécie de sindicatos de pedreiros em Magdeburg, Würzburg, Speyer e Strasbourg. No ano de 1250, surgiu a primeira grande loja dos maçons naquelas terras, estabelecida na belíssima cidade de Colônia. E aqui chega o fato mais interessante e de grande relevância para o nosso tema de hoje. O rei Rodolfo I de Habsburgos, que teve seu governo de 1276
a 1281, tornou-se membro efetivo da loja de St. Stephen. O rei Rodolf foi certamente um dos primeiros maçons não operativos, ou seja, especulativos, aceitos na sublime ordem maçônica, no caso, no final do século XIII. Sabemos muito bem que os estatutos dos maçons na Europa, inclusive os da Alemanha, foram devidamente analisados, revisados em 1459 pela Assembleia de Ratisbon. E todos os registros que ocorreram em Estrasburgo, no Congresso, essa iniciação do especulativo Rodolf, estão devidamente catalogadas e são aceitas pelas entidades reconhecidas. Agora, meus diletos historiadores, vamos também analisar uma outra possibilidade. Além da maçonaria britânica, escocesa ou na Alemanha, existe também aquela versão, aquela hipótese de que tudo começou ali na Itália, ou seja, as corporações de ofício de pedreiros, guildas, seriam derivações daqueles Collegium Fabrorum de Roma, latinos, daquele poderoso, exuberante império. Isso porque, na visão de muitos, o documento mais antigo, regular, oficial, que se tem notícia, que existe um registro sem muitas histórias de fábulas folclóricas, é a chamada Carta de Bolonha. E ali esse mistério pode estar muito bem esclarecido, sem vendas nos olhos, com luzes da verdade reluzentes. A Carta de Bolonha, cujo nome original em latim é Statuta et Ordinamenta Societati Magistrorum Tapia e Lignamilis, foi redigida em latim, certamente por um escriba muito renomado e por determinação do então prefeito da cidade de Bolonha, o senhor Bonifati de Carli. Vem datado do dia 8 de agosto de 1248, conhecido também como Estatuto de Bolonha, cidade que fica mais ou menos 290 quilômetros de distância de Roma, ou seja, da sede dos poderosos Collegium Fabrorum. Esse documento é reconhecidamente o mais antigo que existe no universo de arquivos maçônicos. O Poema Regius, por exemplo, que é considerado por muitos como sendo o texto mais antigo maçônico, tem 142 anos a menos do que a Carta de Bolonha, uma vez que data de 1390. O manuscrito Cook, de 1430, foi elaborado mais de 180 anos após a Carta de Bolonha. O manuscrito de Estrasburgo, também um documento muito renomado na historiografia maçônica, tem aproximadamente 220 anos a menos do que o Estatuto Italiano. Lembramos que, como sabemos muito bem, a Carta de Bolonha certamente serviu de fonte de pesquisa, de inspiração para as Constituições de Anderson de 1723, uma vez que o pastor James Anderson relata que, para redigir a sua Carta Magna, consultou diversos estatutos e regulamentos antigos da maçonaria operativa da Itália. Não há dúvida entre os analistas de que realmente a Carta de Bolonha é autêntica, é um documento maçônico original, portanto tem o seu valor histórico e científico. E o que chama atenção ali, no caso, para o nosso tema de hoje, é que nos anexos da carta existe uma relação de 371 mestres maçons devidamente catalogados, maestri muratoris. Destes, 2 eram escrivães públicos, 6 eram da nobreza e 2 eram sacerdotes. Portanto, é inequívoco que já nessa época, meados
para o final do século XIII, já existiam maçons que não eram operativos, eram sim teóricos especulativos. Interessante observar que essa carta de Bolonha não é muito considerada, é meio esquecida por diversos autores. Por que será que isso ocorre? Será que isso tem a ver com uma certa tendência de alguns ou de muitos desejarem acreditar a origem, toda essa transição que seja da maçonaria, apenas aos eventos e aos maçons da grande ilha britânica? Considerando então que são legítimos, regulares e fidedignos os registros da maçonaria alemã e também da maçonaria de Bolonha, como vimos muito bem aqui, podemos concluir que a origem ou quando surgiu o primeiro maçom especulativo não foi ali no final do século XVI, começo do XVII, na Escócia, Edimburgo, na Grã-Bretanha, e sim em terras continentais latinas e italianas. Precisamente quando isso ocorreu, quem foi o primeiro homem, primeiro cidadão ou os primeiros, fica muito complicado de se definir. Quem diz então que foi A, B ou C o primeiro iniciado especulativo na maçonaria realmente está num terreno um pouco pantanoso, um pouco caótico e até obscuro, porque o que ocorre até este momento é não sabemos quem realmente foi o primeiro maçom especulativo da história dessa ordem tão sagrada e sublime. E agora, meus prezados bolonheses, agradeço muito por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Peço que você se inscreva em nosso canal, se ainda não o fez. Compartilhe também esse conteúdo com pessoas que apreciam as tradições e a história verdadeira e formal da sublime arte maçônica. Dê um like no vídeo e até os nossos próximos lançamentos. Muito obrigado, grande abraço.